do Paulinho para o Carlos Leite. Ou seja, o Carlos Leite ainda pegou uma fatia maior, né? O Matheus Vital foi embora para o Corinthians sem o Vasco levar nada. Também era desse empresário. Sem levar nada. E base do Vasco. Base do Vasco. Então, assim, o Vasco está de pires na mão, tá, mas e aí? Quantos meninos estão indo embora? Olha, se fizer um levantamento nos últimos tempos, é inacreditável o que sai de garoto com 17 anos. Isso precisa de alguma receita de bolo tem que ter para saber onde é que está esse fubá aí, porque não é brincadeira não. Eu acho que tem algumas situações que são diferentes que é importante a gente entender. De um modo geral, o Brasil está exportando muito mais cedo do que exportava nos anos 80, parecido com os anos 90. Mas, Paulo, acho que não tem país no mundo, talvez a Argentina, que exporte tanto garoto. Não, tá bom, isso que eu estou falando. Acabei de falar, não, tanto tanto a Argentina, só o Brasil. Uruguai. Mas é menor, Paulo. Uruguai é muito menor. É claro, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O futebol não, eu não estou falando de extensão, estou falando de extensão. Eu sei, falando de qualidade. Eu estou tentando separar da nova geração do futebol separar histórias diferentes. O Vasco é um caso de má gestão explícito. Não é só o Vasco, não. Não, estou tentando separar as coisas. Eu vou colocar exemplos para a gente debater. Lógico. O Vasco é um caso de má gestão explícito. Quando o Eurico pode ter tido todo o amor do mundo pelo Vasco, mas o Vasco ficou com o pires na mão muito, demais. Por isso que o Carlos Leite... Como é que o Carlos Leite tem dinheiro para comprar 20% do Paulinho e o Vasco não tem para manter esses 20%? Por que o Vasco tem que supostamente vender esses 20%? Porque é para fazer alguma receita para poder pagar salário que está atrasado de novo. E já está atrasado de novo. Ou não, né? Na véspera... Supostamente, teoricamente, para pagar salário. Vamos pegar casos diferentes. Antes de estrear como profissional, o Flamengo arrecadou 45 milhões. A maior negociação da história do futebol brasileiro é a do Vinícius Júnior. Está errado, é para ele jogar aqui 5 anos pelo menos, 6 anos pelo menos. Mas diferente do Paulinho, o Flamengo vendeu e arrecadou. Então, tem algumas situações diferentes. Então, a questão, eu sempre digo, o caso do Neymar, para mim é muito emblemático. A gente passou 30 anos dizendo que no Brasil... E eu acho que esse é o problema central. A gente passou 30 anos dizendo que no Brasil a gente exportava jogador porque não tinha dinheiro para competir com a moeda europeia, que de fato o euro é 4 vezes mais do que o real. Ok, isso é um fator econômico que atrapalha muito mesmo. Em 2012, o Neymar arrecadou, ele ganhou 42 milhões de reais, que representavam 13 milhões de euros. Ele ganhou, jogando pelo Santos, 13 milhões de euros de salário, somando o patrocínio, mas era parte do contrato dele com o Santos, 13 milhões de euros em 2012. Em 2013, o Cristiano Ronaldo reclamava que ele estava ganhando 10 milhões de euros por ano, que ele não tinha direito a patrocínio, ele ganhava 10 milhões de euros por ano. Então, quando o Neymar foi vendido, ele ganhava mais jogando no Brasil do que o Cristiano Ronaldo ganhava jogando na Espanha. Isso é fato. É fato. Por que ele foi embora? Se a gente tinha mais... Se ele recebia mais aqui do que lá, ele tinha mais dinheiro aqui. E diferente do que a gente disse durante 30 anos, não era o dinheiro. O que faltava aqui para o Neymar era um campeonato. Porque a gente não consegue ter um campeonato que dê para esse cara era um que plano é muito de carreira, bom, né? Quero jogar na Europa. a visibilidade, o protagonismo que ele vai ter na Europa. Quantos Neymar tem no futebol brasileiro? Só tem um. Não, tem um. Tem né? 200. Não, eu sei, mas tem só um 600 jogadores. Que vai para um Barcelona, que vai para um Real Madrid, que vai para um Chelsea, que vai para um Paris Saint-Germain, ou que vai para um Bayern de Munique, e outros tantos vão circulando por aí sem saber para onde vão. São vários nomes do futebol brasileiro que vão embora. São todos. Então, o Kennedy, que saiu do Fluminense aqui, rodou, hoje já está virando moeda de troca no futebol inglês. Tem tantos que estão Agora, é alarmante a situação, e não é de hoje, não é novidade. Salários atrasados, tem que pagar a conta do clube, não é só folha de salário, tem que pagar funcionário. E os clubes, por má gestão, estão cada vez mais, não todos, mas uma boa parte deles, na mão dos empresários. A gestão de alguns melhorou. Alguns. Mas boa parte deles ainda a maioria dos clubes segue refém de empresários. Por que o empresário tem dinheiro e o clube não? O empresário deve gerir melhor o dinheiro dele do que o clube gere o dinheiro que ele arrecada por ali. E aí o clube fica refém, né? Um garoto que tá surgindo, nem não fez nada no futebol brasileiro ainda para ser considerado para mim também uma revelação, um grande jogador que valha tanto. E aí entra outro ponto também. Hoje não tem aquela ambição do jogador por aqui de ser ídolo do Vasco, de ser ídolo do Palmeiras, de ser ídolo de qualquer time que seja. Hoje
hoje, até pelo que o PVC diz, não tem um campeonato, algo que brilhe os olhos do garoto, pô, eu quero fazer essa torcida vibrar com o meu nome, quero fazer parte da história desse clube. Hoje na cabeça ali tem um monte de gente também no ouvido do jogador falando, você vai para a Europa, você vai tomar um caminho que você vai chegar num grande clube. Ele é muito novo, ele não tá pronto ainda. E aí chega no Bayer Leverkusen, há pouco o Paulo Lima lembrou negociações do ano passado, o Douglas, que fazia uma grande temporada pelo Vasco da Gama. Outro do Vasco. Muito jovem, tá saiu. Girona. Tá na reserva do Girona hoje. O jogador foi contratado pelo Manchester City. Mas não é assim, você chega na Europa, você não joga de cara com 17 anos, com 18 anos. Vai ter todo um tempo de preparação que ele poderia fazer aqui no Brasil. Mas não tem ninguém que o faça acreditar. Aliás, e isso vai ser favorável para a carreira dele. É uma informação importante, plano de carreira. O Bayern de Munique também queria. A Juventus chegou a fazer uma sondagem, Paris Saint-Germain, mas o Paulinho, junto com a equipe dele, achou melhor ir para uma equipe de médio porte, uma equipe menor, no caso o Bayer Leverkusen, achando que nesse time ele vai ter mais condições de jogar. No Vasco ele não teria muito mais condições de jogar hoje. Então por isso que ele foi para o Bayer Leverkusen, além da proposta financeiramente ser muito boa, porque lá ele, no entender dele, vai ter mais jogo. E não dá para censurar o jogador que faz isso. Não, claro que não. Essa geração o cara vai sair do Vasco, que disputa um campeonato brasileiro, que é um campeonato, para mim, ruim. O mundo não vê o campeonato brasileiro. Decrépito, sentidos. Um clube que não paga salário direito, às vezes paga, às vezes não paga, está devendo 13º, não sabe se vai, não sabe se, né? Num país onde torcedor bate em jogador, torcedor com alimentação com quadro de funcionário. Ele não tem era assim disso. Também. Ele só faz girar o dinheiro dele em torno de um personagem ou de vários personagens que jogam bola. Ele só investe nisso. Ele faz isso, tá bom, é a renda dele, é o trabalho dele, é o projeto dele. Mas o futebol brasileiro virou refém, é isso que eu quero dizer. Isso sim. Virou refém de empresários. Os clubes são muito mal administrados. Não é porque o Campeonato Brasileiro seja ruim, porque a Libertadores da América dá prestígio. Tá aí o Corinthians, campeão do mundo e campeão da Libertadores. Qual é o grande clube do futebol alemão hoje que você pode dizer assim que está jogando de 4 para baixo? Como assim, de 4 para baixo? 4 colocado para baixo. Que tenha prestígio internacional. No campeonato alemão? Você pega, dá para citar 10 times alemães que tem grande prestígio internacional. Talvez do 4, você tem o Bayern de Munique, que é ex-campeão. Você tem o Bayern Leverkusen, o Borussia Dortmund, e aí que se começa a pensar que o Corinthians é campeão do mundo, o Corinthians é campeão da Libertadores, o Atlético foi campeão da Libertadores. Alguns campeonatos europeus têm 4, 5 clubes e ponto. Acabou. O Flavinho, tudo bem, mas aqui você tem a disparidade. Aqui a gente tem hoje. A disparidade entre os campeonatos europeus hoje, entre o espanhol, inglês, italiano, principalmente, esse sendo muito competitivo. O espanhol, então, você vive com 4 clubes. Não, o cara quer. Esse ponto que o Paulinho está tocando é importante. Entendeu? Porque de fato a força dos grandes clubes é isso. Eles estão lá em cima na ponta da tabela. A gente criou um mecanismo do jogador nascer achando que vale. Eu quero jogar na Europa. Onde é a Europa? Europa pode ser na Grécia, na Albânia ou na Espanha. E o cara, mano, vou jogar na Europa. Meu sonho é jogar na Europa. Suíça, não tem. Aí ele vai jogar no St. Gallen da Suíça. Exato. E não serve pra nada. Mas o Paulinho no Bayer Leverkusen é relativo, mas talvez o que o Ribeirão falou aqui é verdade. Se ele tivesse um clube que desse a ele a perspectiva de ganhar o Campeonato Brasileiro, de brigar pelo título da Libertadores, pelo título da Copa Sul-Americana, no Vasco, talvez ele pudesse fazer um plano de carreira aqui, como o Neymar fez. Né? E o Neymar achou porque o Santos era um time competitivo que poderia brigar pro time. O Neymar julgou que podia ganhar e ganhou. E o cara olha a situação do clube, vê os jogadores, os funcionários com salário atrasado. Infelizmente, aí o cara vai para a Alemanha e vê aquilo lá. Vou para a Alemanha, recentemente o Dudu preferiu ficar no Palmeiras. O Neymar preferiu ficar no Palmeiras. O Rodriguinho preferiu ficar no Corinthians. Mas Palmeiras e Corinthians estão num outro patamar. Mas isso aqui eu discuto, João. Se há clubes que chegam a esse patamar... E o Dudu já tá rico, estão dizendo aqui no meu ponto eletrônico. Eu já não sei. Jogou na Ucrânia. Parabéns, Dudu. Eu pedi 10 milhões para você emprestar, você não quer me emprestar. Eu não tenho. O Dudu entendeu que Ucrânia não é a Europa que ele projetou. O Paulinho vai para a Alemanha. E o Luan ia para onde? O Luan ficou aqui no futebol brasileiro. A Ucrânia pro Dudu lógico, é menos do que o Palmeiras. A Ucrânia é menos do que o Palmeiras. Vocês têm razão, do que o Palmeiras hoje. Mas a Ucrânia é mais do que o Fluminense.
hoje. Em alguns casos, Em quase todos. O cara vai lá e recebe, bicho. E o Bayer Leverkusen é maior do que o Mas Vasco. tem atrás de salário na É, Turquia. muito maior, Mas tem gente, atrás de claro que salário na sim. Turquia. Tem atrás de salário na Mas Espanha. tudo bem, tem. Mas citamos aí a Ucrânia. A Udinese, por exemplo. De quem que foi pro Udinese agora? Felipe Viseu. Felipe Viseu. Do Flamengo. O cara trocou o Flamengo, cara, pelo Udinese. Alguma razão há. Alguma razão há. Um empresário Pois forte, é, né? muito bem. Então, ó, o Paulinho não joga mais pelo Vasco, porque ele está se recuperando da fratura que teve no cotovelo. Em julho, ele completa 18 anos, vai para lá, assina o contrato. Boa sorte para o Paulinho e nós vamos acompanhá-lo aqui na Bundesliga, nos canais Daqui a pouco é o Sports. Rodrigo dos Santos que tá indo embora. Vendido. Esse aí também é outro que já não vai ficar muito tempo, não. Paquetá, do Flamengo e outros mais.